Olá, hoje nós iremos falar sobre fusos horários. Um dos conteúdos mais complexos e mais cobrados dentro de geografia. É praticamente uma regra cair no Enem. Nos últimos anos, devido à complexidade, envolvendo principalmente a matemática, os cálculos, a parte prática de fusos horários, vem caindo inclusive no Enem na prova de matemática. Então nós vamos primeiramente falar a parte teórica, parte geográfica de fusos horários, e que nos dá base para depois ir para a parte prática, ok? Então, fusos horários, o ser humano viu-se a necessidade de padronizar a hora no mundo. Então ele pegou o globo terrestre, a partir do seu movimento de rotação, e dividiu o globo terrestre em 24 partes, ou seja, 24 fusos. Cada fuso, uma hora diferente. E para tal, ele usou o meridiano de Greenwich como referência. Assim nós temos então, meridiano de Greenwich, Greenwich aqui a 0 graus, certo? Esses 24 fusos ficaram divididos. 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Ok? 24 no total. O meridiano de Greenwich é a referência e o seu meridiano oposto, o meridiano de 180 graus, chamado de linha internacional de mudança de data, é o que divide os hemisférios em leste e oeste. E aqui é a primeira observação teórica fundamental da geografia. Se você errar isso lá na matemática, vai dar o resultado totalmente errado. Respeitando o movimento de rotação, respeitando o Sol como referência. Então, nós temos o nascer do Sol a leste e o movimento de rotação no sentido horário. Daí vem também a questão do relógio, a distribuição do relógio. Só alguns números aqui. O relógio ele gira da direita para a esquerda, contando as horas, ou seja, sentido horário. Por isso, e respeitando o movimento de rotação da Terra, as horas a leste vão ser sempre adiantadas. Então, os fusos à direita, sempre adiantados. E os fusos à esquerda, sempre atrasados. Essa é a primeira parte da teoria fundamental. E aí é muito fácil, mas assim, acredito que eles não vão fazer isso. Se eles te derem um mapa mundi dividido em fusos, é só você contar seu ponto de referência para onde você vai. Se seu ponto de referência estiver a oeste e você estiver indo para leste, é só você contar fusos aumentando as horas à direita. O oposto também é verdadeiro. Se o seu ponto inicial estiver aqui, o seu ponto final estiver a oeste, você vai contar fusos diminuindo horas. Dificilmente eles vão fazer isso, mas é a primeira parte que nós temos. Se não tiver os fusos já pré-estabelecidos, nós vamos partir para a matemática. Então, o segundo dado muito importante que nós precisamos. Pensando na circunferência da Terra, ou seja, 360 graus, a gente pega esse 360 graus e divide por 24 fusos. E aí nós temos a segunda observação muito importante, teórica de fusos horários. Um fuso é igual a 15 graus.
essa relação aqui é fundamental, essencial para resolver qualquer questão prática de fuso horário. Sem isso aqui, você não sai do lugar. Ok? Um fuso igual a 15 graus. Outra parte teórica que é importante também, geralmente, na maioria das vezes, eles não fornecem a vocês, é vocês terem o mapa do Brasil, os fusos do Brasil, né, na mente. No total, o território brasileiro, por ser muito grande, né, o território brasileiro, ele é dividido em 4 fusos, certo? Sendo que a hora de Brasília, ou o fuso principal do Brasil, fuso de Brasília, é o fuso -3. O que significa isso? O primeiro fuso do Brasil, né, a oeste do meridiano de Greenwich, por isso esse menos aqui, esse menos aí significa oeste, né, lá no plano cartesiano da matemática. O primeiro fuso brasileiro é o fuso -2, que não pega o território, pega só as ilhas do Brasil, como Fernando de Noronha. O segundo fuso do Brasil, que é o fuso principal, a hora de Brasília, pega praticamente todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, né? Toda a região sul, toda a região sudeste, toda a região nordeste, parte do centro-oeste e parte do norte. Tá? O fuso -4, ele vai pegar 5 estados, que é o estado de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Falei Manaus porque geralmente quando no problema, eles colocam a cidade principal do estado. E por fim, o quinto fuso brasileiro é o fuso do Acre. É o quarto fuso brasileiro, na verdade. O fuso -5. Ok? Eles geralmente não vão dar isso para vocês. Vocês têm que ter isso na cabeça. Na grande maioria das vezes, eles vão trabalhar com vocês alguma cidade, alguma capital, principalmente, alguma cidade importante dentro do fuso de Brasília. Passando isso, nós vamos para a prática, que é realmente onde cai e cai com muita intensidade no Enem. Diferente de escala, né, o fuso horário ele não tem uma equação para se fazer. O que eu vou passar para vocês aqui é um passo a passo, um macete que eu desenvolvi ao longo dos anos para facilitar você chegar ao resultado. Não significa que é a única forma, mas é uma forma que, se você manter o passo a passo dentro do padrão, se você não errar a matemática, claro, você vai chegar ao resultado final. Então, nós vamos criar uma situação aqui. Vamos lá. Suponhamos que um móvel saiu da cidade do Rio de Janeiro, então, saiu do Rio de Janeiro, às 14 horas. Ok? Então, saiu do Rio de Janeiro às 14 horas. Esse móvel ele vai gastar em torno de 11 horas de viagem, certo? Para chegar numa cidade localizada a 38 graus leste de Greenwich. Ok? Perguntas. Que horas que ele vai chegar nesse local? Então, eu vou trazer para vocês aqui o mais complexo dentro de fuso horário. Então, pessoal, o primeiro passo, a gente não tem os fusos, nós temos que achar. No caso do Rio de Janeiro, é o que eu falei com vocês, dificilmente eles vão dar para vocês o fuso dentro do Brasil. Então, você tem que lembrar que o fuso do Rio de Janeiro é o fuso de Brasília, ou seja, é o fuso -3. O que significa esse -3? 3 horas oeste de Greenwich. Ok?
Como que eu faço para achar o fuso do outro ponto? Você vai usar aquela relação que eu falei com vocês que não pode esquecer. Então, 31 fuso é igual a 15 graus. Certo? Quantos fusos eu tenho 38 graus? Quando a divisão é exata, que não é o caso, é muito fácil. Por exemplo, se fosse múltiplos de 15, e como a gente viu, são 12 fusos de cada lado, então o fuso vai de 15 a 15 graus. Né? 0,15, 0,30, até chegar a 180 de um lado, e da mesma forma do outro. Então, se fosse um múltiplo de 15, né, você continuaria a conta, aí ia chegar um momento que você teria, por exemplo, 45 dividido por 15, e você teria 3 horas, ou 3 fusos. Aí seria muito mais fácil. Mas aqui a gente vai complicar um pouquinho. Eu dei a vocês, né, uma conta não exata. Ok? Então, fazendo em regra de 3 aqui, vai chegar um ponto que eu tenho que pegar 38 e dividir por 15. Ok? Vou fazer do lado de cá. Duas situações. Tá? Então, ó, eu estou dividindo 38 por 15. Na divisão, dá 2, certo? E sobram 8. Duas possibilidades. Eu tenho que transformar isso aqui para minutos. Um macete. Se eu não lembrar, o que é que eu vou fazer? O resultado, certo? Vai virar a hora exata. 2 horas. E o resto eu vou transformar para minutos. Aqui nós vamos transformar para minutos. Certo? E aí como que eu faço isso? Se eu tenho que a cada hora, né, a cada fuso, ou seja, a cada hora são 15 graus, eu posso falar também que 60 minutos são 15 graus. E aí você faz uma regra de 3 novamente. Então, quantos minutos são 8 graus? Eu vou fazer a conta aqui, certo? Deu 415x igual, né? 6 vezes 8, 480. 60 vezes 8, 480. Na divisão, eu vou ter que 8 graus é a mesma coisa que 32 minutos. Então, eu pego esse 32 aqui e eu transformei os meus 38 graus em 2 horas e 32 minutos. Há uma forma mais fácil, mas precisa de lembrar desse detalhe. Se eu pegar os mesmos 60 minutos igual a 15 graus, se eu simplificar isso aqui por 15, eu vou ter que, a cada grau na superfície terrestre, equivale a 4 minutos. Essa aqui também é uma relação que nunca vai mudar. Então você pode aplicar em qualquer momento. Nesse caso aqui, continuo mantendo o meu resultado como hora exata. E eu pego aqui o resto, que são os graus, e simplesmente multiplico por 4. 8 vezes 4 igual a 32. Então aqui é muito mais rápido do que isso aqui. Ok? E aí, então, primeiro passo, terminei. Eu transformei os meus graus em horas, em fusos. Então, eu tenho o Rio de Janeiro, 3 horas, oeste de Greenwich.
eu tenho esse ponto qualquer, vou chamar aqui de A, né? Igual a 2 horas e 32 minutos leste de Greenwich, certo? Segundo passo, sempre vou pegar essas horas e vou somar. Por que eu estou somando? Porque ó, eu tenho 3 horas para oeste, eu tenho 2 horas e 32 minutos para leste. Entre os dois, ou seja, desse ponto inicial até o ponto final, quantos fusos eu tenho entre eles? Então eu faço uma soma simples. 3 horas de um lado, mais 2 horas e 32 minutos. Entre as duas cidades, 5 horas e 32 minutos. Ok? Segundo passo. Terceiro passo. Hora inicial, né, que nós tínhamos lá 14 horas. 14 horas. Mais ou menos 5 horas e 32 minutos. Aqui um detalhe importante. Por que mais ou menos? Vai depender do sentido. A gente volta novamente à geografia. Tá? Eu estou em qual ponto, eu estou indo para qual ponto? Eu estou qual hemisfério baseado no meridiano de Greenwich, indo para qual? Ou seja, eu estou a oeste. Estou indo para leste. Nós vimos que a leste as horas aumentam. Então, nesse caso, eu vou somar. Nesse caso, eu vou somar. Ok? Se fosse ao contrário, o ponto inicial fosse a leste e o ponto final a oeste, eu iria diminuir. Então, eu vou somar aqui. Deu 19 horas e 32 minutos. Ou seja, ao mesmo tempo que são 14 horas no Rio de Janeiro, no ponto A, né, são 19 horas e 32 minutos. Se não tivesse tempo de viagem, não tivesse deslocamento, seria o resultado final. Porém, eu tenho um deslocamento. Esse deslocamento, independente do sentido, se eu estou indo de oeste para leste, que é o caso, ou se eu tivesse vindo de leste para oeste, esse deslocamento no móvel sempre tem que ser considerado. Ou seja, você gastou esse tempo passou. Então, independente do sentido, a gente vai pegar esse tempo de deslocamento, que é a última das etapas, e a gente vai somar sempre ao resultado que nós achamos. Então, 19 e 32 mais 11 horas de deslocamento, que deu 30 horas e 32 minutos. Professor, não existe a hora 30. O que eu faço? Quando a soma ultrapassar 24, significa que está no dia seguinte. Ou seja, você faz a subtração. 30 horas e 32 minutos menos 24 horas, você vai chegar ao resultado final de 6 horas e 32 minutos do dia seguinte. Ok? Esse aqui é um exemplo mais complexo que nós temos dentro de fusos horários. Ok? Espero ter contribuído com vocês. Valeu!